Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo do canal Inteligência Espiritual. Quem tem medo da morte? Talvez seja melhor perguntar assim, quem não tem? Quem não tem medo da morte? Tem muita gente, mas muita gente que me procura pedindo ajuda e uma das causas é o medo da morte. Sofre muito com isso. E o medo da morte acaba desencadeando uma série de problemas, ansiedade, tristeza profunda, depressão, outras doenças, e acaba precipitando grandes sofrimentos e grandes dores. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas de uma perspectiva muito positiva. E eu vou falar para vocês, inclusive, da minha relação com situações de morte, mas de uma forma alegre, de uma forma positiva. Então, se você tem medo da morte, ou se você não tem medo da morte, eu convido que você assista esse vídeo até o fim, que pode ser bem interessante para você. Inclusive, na capa eu estou dizendo o seguinte, que perdi o medo da morte e minha vida passou a ficar muito melhor. Minha vida melhorou muito, depois que de uma forma consciente, objetiva, racional, inteligente, eu perdi o medo da morte. Então vamos a este vídeo, mas antes eu quero pedir, se você já é do canal, olha, deixe o seu like. Essa é uma maneira gratuita de você contribuir com o canal. Você assiste, você é seguidor, você gosta disso aqui, então olha, deixa o seu like porque você ajuda a nossa continuidade. Outra ajuda gratuita que você pode fazer é compartilhar com seus amigos. Se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso também é uma ajuda gratuita que você pode fazer. Comentar, deixa lá pelo menos um bom dia, um oi, Onildo, isso ajuda também bastante o canal. Outra forma de ajudar sem ser gratuitamente é fazendo uma doação. A conta bancária do Banco do Brasil e o Pix também está aí presente na descrição do vídeo, se você quiser também pode fazer uma doação. Mas o meu apelo aqui é para você dar o like, curtir, compartilhar. E você que não é do canal, se gostar, se inscreva, você será muito bem-vindo. E a gente fala sempre sobre esses assuntos aqui, quase todos os dias. Vai ser um prazer recebê-lo. Então, nosso tema é: eu perdi o medo da morte e minha vida melhorou muito. Eu demorei um pouco para perder o medo da morte e eu vou contar para vocês que a minha relação com a morte começou muito cedo, muito cedo. Eu não tinha 2 anos e minha mãe morreu. Eu não conheci. Eu não tenho lembrança da minha mãe de forma nenhuma, nem foto. E assim que a minha mãe morreu, o meu pai me entregou para os pais dele, os meus avós. E aí eu já estava de 4 para 5 anos, e um dia eu estava jogando bola num campinho que tinha perto, acho que eu tinha uns 5 anos mais ou menos, que eu me lembro disso com muita clareza. E aí chega lá um garoto correndo: olha, vai embora para sua casa que seu avô morreu. E aí eu saí lá do campinho e fui para casa, cheguei lá, realmente meu avô tinha morrido. E aí fiquei morando com a minha avó, eu e o meu irmão mais velho. Mais 1 ano e meio, eu acho, um dia eu estava só eu e ela em casa, a gente estava jantando e a minha avó morre na minha frente, só eu e ela, quase que ela ainda cai com a cabeça no meu colo, eu levantei e saí correndo. Então eu tive, assim, até os 5 anos de idade, contato muito de perto com pessoas próximas, pessoas de quem eu era dependente, porque minha mãe morreu, tudo bem, eu não me lembro. Mas meu avô, eu dependia, eu já sabia dessa sensação de dependência, e depois morre a minha avó. Logo ali eu comecei a perceber que havia uma coisa interessante. As coisas continuaram. Em alguns pontos ficaram mais difíceis, porque aí eu tive que morar com meu pai tinha casado, e eu fui morar com ele, com a madrasta, e a vida seguiu. Então a morte não colocou assim um problema muito grande na minha vida. Eu, como criança, consegui conviver com aquilo e acostumar. Mas não de uma forma tão assustadora, porque eu estava vendo morte toda hora morria gente. Então a morte ficou uma coisa assim muito normal. Então, por conta disso, a minha formação, de certa forma, me preparou para não ter muito medo da morte. De certa forma, me incomodava um pouco quando eu pensava na possibilidade da minha morte. Mas o tempo foi passando e eu consegui administrar isso, partindo para uma região de ilusão no cabeção. Essa é a primeira e mais poderosa ilusão que nós temos em relação à morte, que é ignorar. Eu passei a ignorar a morte.
Essa é uma grande ilusão e problemática. Quando você ignora a morte, é como se a morte só existisse para os outros, mas ela não existe para você. Você não se permite pensar sobre isso. Então eu passei a me comportar como a maioria, que é ignorar completamente a morte. Quem morre são os outros. Mas qual é o grande problema de você ignorar? Primeiro, que você está ignorando um fato. Vai acontecer. Não existe nada tão certo quanto isso. Vai acontecer. Eu vou morrer. Então não dá para ignorar isso. A outra coisa, quando você ignora, você começa a viver como se ela não existisse e você gasta a coisa mais incrível que você tem entre o nascimento e a morte, que é esse período de vida. Você gasta essa vida como idiota, tentando provar que você está certo, tentando provar que você tem razão, tentando conquistar o mundo, né? Tentando conquistar, tentando vencer todo mundo, gastando energia e vida construindo coisas, construindo fortunas, construindo reserva, construindo contas bancárias que você nunca vai usar. Só construindo, ganhando, guardando. Muitas pessoas passam assim. Outros sofrendo porque não conseguem ganhar, mas sempre sonhando. Quando eu tiver, quando eu conseguir, quando eu arrumar um emprego, quando eu comprar uma casa, quando eu tiver essa grana. Sempre criando uma expectativa e jogando para frente, criando uma expectativa e jogando para frente. Uma estupidez. Então ignorar é uma ilusão que não funciona. E em algum momento da vida eu percebi que não adiantava ignorar. A segunda ilusão é você aceitar e ficar com medo. Quando você aceita, reconhece a finitude, reconhece que isso é um fato, que não tem como escapar dele, e você fica com medo, você cria um outro problema. Vai perder a vida do mesmo jeito. Vai estragar a sua vida do mesmo jeito. Porque o tempo que existe entre o nascimento e a morte, você vai gastar sofrendo com medo. Então preste bem atenção, duas ilusões. A primeira é você ignorar e ficar estúpido. Viver como se nunca fosse e não desfrutar. A segunda grande ilusão é você aceitar que ela existe, mas ficar com medo dela. E, portanto, não aproveitar a vida que existe porque você está vivendo em função do medo da morte. Não dorme em paz, não passa um dia feliz nunca, porque eu vou morrer, eu tenho medo de morrer. Qualquer coisa você está fugindo da morte. Qual é a situação confortável que realmente mudou a minha vida completamente? Primeira coisa é aceitar. Aceitar como fato. Bom, não tem jeito. Eu vou morrer. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu não sei quando. Pode ser inclusive hoje. Então, se é fato que eu vou morrer e se é fato que eu não sei quando, só tem uma coisa boa que eu posso fazer. É desfrutar como se fosse o único dia hoje, como se agora fosse o único momento que eu tenho. Então eu vou desfrutar. Vou desfrutar, porque não tem como escapar mesmo, sair vivo daqui. Não tem como sair vivo da vida, não é? Então, e também não sei quando, é uma incerteza tremenda. Então só me resta uma coisa, desfrutar deliciosamente e tentar prolongar isso o máximo. Eu botei na cabeça, bom, como eu gosto demais de estar vivo, tem algumas coisas que eu posso fazer para tentar prolongar, então eu vou fazer. E eu estabeleci que eu quero chegar até 140 anos de idade. Mas me preparar para morrer hoje. Então, se eu tiver que morrer hoje, vai ser hoje mesmo, tá tudo bem, sem problema nenhum. Mas aquilo que eu posso fazer para viver até 140 anos, eu vou fazer para viver 140 anos. E nem pensar mais em minha morte. Já estou pronto para ela hoje, então não tenho que preocupar com isso. Então essa é a maneira que eu encontrei e que muitas pessoas já encontraram antes de mim, de fazer com que a sua vida seja feliz, é você não ignorar este fato e não ficar com medo dele. E foca absolutamente na vida, sem negar e sem temer, porque é um fato inevitável. Depois que você chega a esse nível de serenidade, aí você pode pensar em coisas que podem existir depois da morte.
mas você vai fazer isso sem medo. E qual é a grande vantagem de você fazer isso sem medo? É porque você não precisa se vender para ninguém, nem para nenhuma igreja, nem para nenhuma religião. Você não precisa de comprar mansões num suposto céu que você não sabe se vai existir. Você não precisa de ficar fugindo do inferno que você não sabe se vai existir, que jeito é. Então, se você tem essa serenidade aqui, você vai buscar sim coisas que podem acontecer depois da morte, numa outra vida, mas sem estar motivado pelo medo. Mas você vai estar motivado pela inteligência, pela sabedoria. Aí sim, é bem provável que você vai acabar descobrindo que a vida continua, o medo da morte desaparece completamente. E aí sim você vai poder desfrutar dessa vida aqui de uma forma encantadora e ficar aqui nesse planeta o máximo que você puder, porque isso aqui é uma delícia. Então, minha gente, eu espero ter contribuído com aquelas pessoas que têm muito medo da morte para acabar com isso, para aquelas pessoas que estão ignorando a morte para ter certeza de que ela vem, para poder você aproveitar bastante ao máximo esse espaço que existe entre o nascimento e a morte, que a gente não sabe o dia. Então, uma coisa é certa, se você está vivo assistindo esse vídeo e me olhando agora, então é porque você está vivo. Talvez eu já não esteja mais, porque o vídeo está sendo gravado. Mas você, se você está assistindo, você está vivo. Então aproveita, porque é só isso que a gente tem, é aproveitar o tempo que a gente está vivo. Não perca tempo querendo ter razão, querendo ter certeza, querendo ganhar do outro, querendo ser melhor. Aproveita. E eu espero você no próximo vídeo. Eu espero que esteja vivo também.